observar que muitas pessoas falam: a política não presta, os políticos não prestam. Se a gente falar isso, a gente está falando que a gente não presta. Por quê? Muito simples. Como diz Aristóteles, né? Nós somos homens políticos, seres políticos. Isso significa o quê? Isso significa que nós temos parcela de responsabilidade em questões políticas. Mesmo quando a gente se ausenta, a gente está dando a vaga para que alguma coisa aconteça. Porque não tomar partido, não tomar posição em relação a algo, é também tomar uma decisão política. Nós somos seres políticos, mas não é necessariamente em termos de voto, de cargo político, cargo público. A gente é ser político porque a gente tem impacto em tudo que acontece na sociedade. Então a gente tem uma parcela de contribuição. Quando as pessoas pensam que a política não presta, ela está dizendo que ela mesma não presta. Por quê? Porque se a política ela é dessa maneira, é porque ela contribui para que isso aconteça. Como? Deixando que pessoas mal intencionadas cheguem a cargos de influência grande, ou mesmo não tomando a iniciativa de fazer diferença, de fazer com que algo seja realmente digno de admiração. E por isso diz que a política não presta. Por que a política não presta? Porque você permite que as pessoas erradas estejam no lugar que as pessoas certas deveriam estar. Então, quando as pessoas falam qual é o papel do jovem na política, é justamente isso. Não é você apenas pensar que muitos gostam da ideia de que querem ser protagonistas, de que querem ser revolucionários, vamos dizer assim, mas na verdade não há como você olhar para o futuro sem você olhar para o passado. Então a gente tem que olhar, sim, para o passado, porque a nossa influência de hoje, claro que a gente não vai ficar preso ao passado, mas a gente tem que ter um olhar cuidadoso e calmo do que aconteceu no passado para a gente tomar decisões para frente. Não tem um ditado que a história nos ensina a não repetir os erros? Então a gente tem que olhar para o passado, sim. Claro que tem questões como a tradição, a cultura, a religião, a influência ocidental, que nos faz ter um olhar muito forte para a tradição em termos de que o passado realmente propulsor de mudanças, porque a gente constrói uma coisa no passado para que aquilo se mantenha ao longo dos séculos. Mas em termos de política atual, do momento, a importância de olhar para o passado é que a gente consegue identificar aqueles que estiveram no poder, como fizeram, se fizeram certo, é fazer uma avaliação cuidadosa do passado para a gente ter uma comparação do presente e assim olhar também para o futuro. Então é essa a ideia que a gente tem que ter claramente quanto ao papel, não só dos jovens, da sociedade como um todo, mas porque os jovens é sempre o foco de campanha de muitos candidatos, porque diz o jovem é o futuro, então se os jovens estão comigo, é porque eu tenho o apoio daqueles que estão olhando para o futuro. Na verdade, os jovens têm que ter cuidado quando um candidato fica dizendo que o outro não presta 100%. Ninguém não presta 100%, todo mundo tem suas qualidades. Então a gente tem que aprender a ponderar. Ou seja, os dois candidatos, vamos botar dois candidatos numa campanha, né? Os dois candidatos prestam. Ok. Cada um tem seus pontos positivos, cada um tem seus pontos fortes. Mas na hora de votar, a gente tem que ponderar qual é o candidato que tem mais pontos positivos em relação ao outro, que tem a capacidade de governar melhor, que tem a capacidade de tomar decisões difíceis nos momentos necessários, e que é aquele que tem um cuidado especial com a coisa pública. Por quê? Porque a coisa pública é a nossa coisa. Não existe empresa sem indivíduo. Não existe governo sem indivíduo. O indivíduo é a extensão maior de tudo. Por quê? Porque a junção dos indivíduos faz com que a coletividade tenha peso. Então, quando a pessoa diz que a política não presta, é porque ela, como indivíduo, contribui para que a política seja como ela está.
Porque se eu sou uma pessoa que digo que o político não presta, que a política não presta, e outra pessoa ouve isso, e eu tenho a capacidade de influenciar as pessoas com esse discurso, muitas pessoas vão acabar tendo a mesma interpretação e vão se ausentar da decisão política, acabando com que deixe espaço para que aqueles mal intencionados ou não intencionados, não importa, para que os outros tenham influência. O problema não é o certo ou errado, o problema é você fazer valer aquilo que você acha que realmente tem que ser feito. Agora, não é tendo a opinião de que a gente tem que se ausentar disso que a gente vai fazer mudança, entendeu? Então a gente não pode criticar, eu não gosto da ideia de criticar sem ter um caminho, uma solução para apontar. Então é isso que eu gostaria de dizer, principalmente aos jovens, que os candidatos dizem que é o futuro dessa juventude que vai sair os próximos prefeitos e próximos vereadores. É claro que vai sair dessa juventude, né? Porque ninguém nasceu para a eternidade. A gente nasce, fica jovem, a gente tem a oportunidade de fazer mudança e aí depois vem novos jovens. Agora a gente tem que fazer com que as pessoas que vêm após a gente tenham uma mentalidade diferente em relação à política, né? Que a política tem que ser algo meramente de gerenciamento dos recursos públicos para que a gente tenha um olhar cuidadoso do que é importante para as pessoas, que é ter o cuidado que o indivíduo por si só não consegue, né? Principalmente em muitas situações essenciais, como saúde, educação, em que muitos não conseguem individualmente, privadamente, conseguir esse serviço, né? Então o setor público ele tem essa capacidade de promover serviços básicos, mas tem que ser de qualidade. Então é isso.